Nesta noite, nesta madrugada com você, com o propósito de abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então eu peço desde já que você fique comigo, principalmente se você está vivendo num tempo de dificuldade, principalmente se você está vivendo num tempo de luta espiritual, você tem passado por lutas emocionais. Então convido você para ficar comigo, assista este vídeo aqui, tá bom? Assista essa palavra aqui, que ela vai abençoar muito mesmo a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Só que eu peço desde já agora, eu peço que você venha deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, então esta live aqui, ela alcança mais pessoas que estão passando por problemas e por dificuldades, tá bom? Eu vou pedir que se você não é inscrito no meu canal também, que você inscreva-se no meu canal, que o propósito deste canal aqui é abençoar pessoas que estão passando por luta, por dificuldade, tá bom? E também ative o sininho aí para sempre que eu estiver online, você venha receber o aviso em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe também com seus familiares, com seus amigos das redes sociais, para que todos eles venham ser abençoados em nome de Jesus, tá bom? Eu vou fazer aqui uma breve oração que eu quero abençoar a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu venho neste momento, Pai, aqui me unir em oração na mesma fé com esta amiga ou com este amigo que está comigo aqui nesta noite, Pai. E eu venho pedir que o Senhor cubra esta pessoa, Deus, com o teu Espírito Santo, que o Senhor cubra esta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, com o teu poder. E desde já, meu Deus, qualquer mal que está atacando esta pessoa, qualquer obra de Satanás, meu Deus, eu repreendo, eu exijo que desapareça e caia por terra e que vá embora, em nome de Jesus. E assim, Pai, eu peço que o Senhor venha nos abençoar com esta palavra, com esta revelação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga amém. Amém, então? Eu tenho uma palavra de Deus aqui que eu quero deixar no teu coração, tá bom? Então, presta bem atenção na palavra que Deus ele mandou compartilhar com você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. O que o apóstolo Paulo ele fala aqui? Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava vivendo num tempo também, um tempo de dificuldade, ele estava preso neste momento aqui, quando ele escreve essa carta para Timóteo, e aqui então o apóstolo Paulo, ele orienta o Timóteo a despertar dentro dele o dom de Deus, que foi dado a ele pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele estava aprisionado. O apóstolo Paulo estava vivendo num tempo de prisão, um tempo de luta. E o apóstolo Paulo era aquele que aonde ele chegava, ele pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus, e as pessoas, elas eram abençoadas. A palavra de Deus diz que até pelos aventais, né, as pessoas se encostavam ali e eles eram curados. Alguns até pela sombra dos apóstolos, eles eram curados. Então o apóstolo Paulo estava fazendo uma falta muito grande agora para as igrejas, estava aprisionado. Então quando ele escreve esta carta aqui para o Timóteo, ele escreve essa carta aqui com o propósito de incentivar o menino Timóteo a não desistir da obra, a incentivar o menino Timóteo a não lançar a mão do arado e olhar para trás. Ele escreve essa carta com o propósito de orientar o Timóteo que Deus estava precisando dele para esta grande obra que se chama a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele cita nesta palavra, né, que o dom de Deus precisava ser despertado dentro do menino Timóteo. Por quê? Por que tinha que despertar? Porque ele não precisava ter medo de nada. Paulo não estava ali, mas Jesus estava ali, o Espírito Santo de Deus estava ali para ajudar o menino Timóteo a dar continuidade na obra do Senhor Jesus Cristo. Cegos voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, as pessoas que tinham problemas, né, de necessidade, Deus supriria as necessidades, mas o Paulo contava com, né, o ministério do menino Timóteo. Então, trazendo para nós Deus, ele conta com você. Hoje nós não temos mais Jesus presente conosco, não temos Pedro, não temos Paulo, né? Não temos Timóteo,
Não temos mais nenhum dos apóstolos hoje que estavam fazendo a obra de Deus, entendeu? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que está dentro do nosso coração. E esse Espírito de Deus precisa ser despertado. Vamos dizer que tem alguém que está assistindo comigo agora aqui esta live e que está enfrentando uma luta no casamento e que está se sentindo sozinha. A palavra de Deus diz que tem que despertar esse dom de Deus que há dentro de ti. Você tem que se levantar, você tem que lutar, você tem que batalhar para que Deus ele venha te dar vitória no teu casamento. Mas pode ser que tenha outra pessoa também que está enfrentando uma luta na área da saúde. Foi no médico, o médico diagnosticou com câncer, o médico diagnosticou com Alzheimer, o médico diagnosticou a pessoa com uma alergia. Talvez tenha alguém aqui que estava tudo bem, mas começou a enfrentar algumas lutas, começou a aparecer uns problemas emocionais, foi no médico, o médico diagnosticou que essa pessoa já está com problema de ansiedade, está tendo transtorno de ansiedade, inquietação e pode se tornar em algo pior. Então, o que Deus ele manda te falar para você nesta madrugada, nesta noite? Ele está dizendo que é para despertar o dom de Deus dentro do teu coração, amém? Se despertar o dom de Deus, se você se levantar, você procurar uma igreja, você tem que ter um pastor que te ajude, alguém espiritual, um irmão da igreja, ou alguém que seja. Se você se levantar, se você começar a orar de novo, se você começar a ler a Bíblia, se você começar a jejuar, se consagrar, se você começar a andar no caminho de Jesus, no caminho da fé, você vai despertar o dom que está dentro de você e você vai passar a ver as mesmas maravilhas que Deus fazia através das mãos do Paulo, Deus vai fazer através das tuas mãos também. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo para Timóteo, né, que era para despertar aquele dom dentro dele, o qual ele tinha recebido pela imposição do apóstolo Paulo. Amém? E aí então ele diz aqui no versículo de número 7 agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele está dizendo assim, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então veja bem o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus ele não nos deu o espírito de medo. Às vezes a pessoa começa a ter medo, a pessoa começa a temer, às vezes a pessoa começa a pensar besteira, às vezes a pessoa acha que não vai dar, às vezes a pessoa acha que isso, que aquilo, é um espírito de medo que tem dentro da pessoa. E o Paulo está dizendo que Deus não nos deu esse espírito, mas ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de poder. Para quê? Para nós combater todas essas obras do diabo e nós vemos a bênção de Deus chegar. Então eu deixo essa palavra aqui dentro do teu coração, tá bom? Não sei como é que está a sua vida, mas o que o pastor Adilson ele diz aqui, ó, se você permitir que esse dom de Deus ele venha despertar dentro do teu coração, você vai vencer a doença, você vai vencer o problema no casamento, você vai vencer o problema de desemprego, você vai vencer o problema financeiro, você vai ver aquela causa na justiça sair, você vai ver o ambiente no seu trabalho melhorar. Se você deixar que esse dom de Deus desperte dentro de você, a tua vitória é certa em nome de Jesus, tá bom? Então agora deixei a palavra para você e agora eu quero fazer uma oração para te ajudar, tá bom? Eu quero orar a Deus e eu quero pedir que esse dom de Deus ele venha a ser despertado dentro do teu coração, tá bom? Então aonde você estiver agora, eu vou pedir que você venha fechar os teus olhos que eu quero fazer uma oração por você. Fecha os teus olhos aí, Pai. Em nome de Jesus, agora é o momento, meu Deus, que eu entre em oração em favor desta irmã, deste irmão, deste amigo, desta amiga, ou até mesmo desse jovem que está pensando em tirar a própria vida. Eu entro em oração agora, intercedendo, e eu levanto a minha voz, e eu repreendo toda a força do diabo, toda a ação de Satanás. Meu Deus, eu repreendo toda a obra de bruxaria, obra de feitiçaria, tudo aquilo que fizeram para matar esta pessoa espiritualmente, para tirar o Espírito Santo de Deus e a fé do coração desta pessoa. Diabo, eu te repreendo, eu exijo saia da vida desta mulher agora. Espírito de morte, espírito de desânimo, espírito de fraqueza, vai embora da vida desta mulher agora. Saia da vida deste homem agora, a ordem é dada, eu quebro este mal, eu paraliso esta obra e eu exijo que saia do trabalho, da vida financeira, da vida profissional, da vida emocional, da vida espiritual, eu amarro este mal e eu exijo que desapareça e que saia e que vá embora em nome de Jesus. Pai, e assim eu declaro que esta pessoa está livre, está liberta para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém e diga graças a Deus. Amém?
Glórias a Deus, então. Então receba esta oração de coração, tá bom? Eu tenho certeza que a partir de agora, tudo já está melhorando na sua vida. Eu vou pedir para você comentar aí embaixo no vídeo, tá bom? Se você está se sentindo bem, se você percebeu um alívio, você percebeu uma melhora, comente, deixa o teu testemunho aí embaixo, tá bom? Nos comentários, que vai fortalecer a fé de outros irmãos em nome de Jesus, tá bom? Esta é a palavra que eu deixo para você em nome de Jesus. E para concluir aqui, mais uma vez eu peço para você, se você não deixou seu like, deixa o seu like, tá bom? Se você não inscreveu no canal ainda, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu entrar aqui ao vivo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e um bom dia em nome de Jesus.